Shalom, shalom. Shalom a todos. Shiur HaTorah Hazeh al-Pesach. Vamos fazer nosso Shiur HaTorah sobre Yom Tov de Pesach, que está chegando. Estou gravando esse vídeo dia 29 de Adar, mas Pesach cai agora 14 e 15 de Nissan, e significa abril, 5 de abril de 2023 no calendário civil. 14 e 15 de Nissan. Vamos lá. Focando nossos estudos na Keará, na Seudá mesmo de Pesach, sem querer discutir a história, né, as alahot, vamos focar aqui no jantar, vamos focar na Keará, nesse prato que você está vendo, a importância desses elementos, né, fazendo aqui um shiur em que a base é a Alahá, junto com o Torá, mas também a Kabbalah disso, né? de como esses elementos eles se transportam da fisicalidade do mundo e o seu peso dentro da mística cabalista, né? Do entendimento que são energias depositadas em artefatos físicos. Muito bem. 5.783, esse é o ano em curso, falando sobre a Seudá de Pesach. 18 de Nissan, bom, veremos essa data, na verdade ela não é 15, é 5 de abril. Enfim, o Seder é um jantar, né? Um jantar especial que você dá, uma Seudá. Por exemplo, cada Shabbat nós temos a Seudá Shlishi. Geralmente nós temos 2 refeições ao dia, né? No mínimo fazemos 2 refeições. A Bezrat Hashem, com a ajuda dos céus, conseguimos fazer 2 refeições. É uma missivá de Shabbat fazermos 3 refeições no dia. Exatamente para dizer que Shabbat é um dia especial, né? Tanto que você tem uma reza a mais no Shabbat. Então terminou, você tem a oração da manhã, por exemplo, você tem depois, né, a reza, um serviço adicional de Shabbat, porque no Shabbat você tinha sempre uma oferta no templo a mais. Então nós também temos a Seudá Shlishi de todo o Shabbat, que é ali a terceira refeição à tarde, entre Minha e Arvit. Entre o serviço de Minha e o serviço de Arvit, você faz a Seudá Shlishi. Muito bem. A Seudá de Pesach, ela inclui uma leitura de uma Haggadah, né, um livro que tem tudo ali de Pesach, passo a passo. Aqui nós temos uma muito boa do Marcos Serruia, muito boa e lindíssima Haggadah. Então, comidas especiais, tem canções específicas, são tradições de Pesach que nós vamos ver à mesa de Pesach, no jantar de Pesach. Ao centro desse jantar nós temos a Keará. Geralmente é esse prato de porcelana, de metal, e ele tem assim uns lugares para você colocar cada coisa da Keará. É uma travessa do Seder, né? A Keará traz elementos simbólicos e repletos de significados, é isso que vamos ver. Então, desde a primeira imagem dessa aula, nós temos a Keará ao centro. Aqui mais uma Keará. Um primeiro elemento que a gente pode ver da Keará é Beitzá. Beitzá é um ovo, como diz a cozinheira, chefe de cozinha famosa, use ovo de galinha feliz, tá? Você não precisa... Bom, há sempre possibilidades, né? Aqui você pode substituir por batata se você quiser fazer um Seder vegano. A batata pode aparecer 2 vezes no Seder, vamos falar sobre isso mais à frente, mas sempre existe uma substituição, né? Então, Beitzá, lembra, Beitzá faz a vez do cordeiro que era assado, né? Em Hilul Hashem, em louvor a Kadosh Baruch Hu. Então era servido no jantar. Você pode assar, eu uso maçarico, mas você pode fazer na boca do fogão, você pode, né, colocar no próprio forno, direto, exatamente para a casca ficar desse jeito. Pode até ficar mais do que essa imagem. Eu acho que a primeira, bem ao centro, você tem aqui Beitzá, que é o ovo, olha, ele está bem chamuscado. Se você não tiver um maçarico, eu faço com maçarico rapidinho. Mas enfim, esse é Beitzá, um primeiro elemento que a gente vê. É um ovo assim, exatamente para
é uma representação simbólica, é um visual, mas também se come, né? O ovo com a gema dura, exatamente para você ensinar e sentir um pouco da dureza da escravidão do Egito, né? Então, no livro de Shemot, que é o livro que nós estamos lendo agora, o mundo inteiro semanalmente lê a Shabua. Então nós estamos no livro de Shemot, Humash Shemot, né? A Torá é composta por 5 Humashim, o segundo deles é Shemot, nome, lá o livro dos nomes. Na tradição grega isso já vai virar Exodus, que é o êxodo do Egito. Então, vamos lá. Ushmartem metadavar hazeh. Ushmartem, chamar. Se diz, né, do que do Shabbat. Veshameru Bnei Israel. Shabbat lá, Soto. Então, Veshameru Bnei Israel. Os Bnei Israel, os israelitas, os hebreus, eles guardavam, eles guardavam o quê? Veshameru Bnei Israel et Shabbat lá, Sot. Então, o Shabbat como algo que se faz. Por isso nós temos ali duas velas no Shabbat. Na sexta-feira à noite, na véspera do Shabbat, você acende 2 velas. Uma delas é o quê? Shamor, para guardar, e outra é para lembrar. Então, uma vela é a vela da recordação e outra vela é para guardar o mandamento. Então, para lembrar de guardar o Shabbat, e a outra para guardar o Shabbat em si, né? Zahor veshamor. Zahor, lembrar, Shamor, guardar. Então, Ushmartem, então eles guardavam, eles devem guardar, eles guardam, né? Se você guarda alguma coisa. Por isso que você tem aqui o nosso sinal do objeto direto do verbo. Então eles guardavam Hadavar Hazeh. Olha só, em hebraico, Dabar é coisa, é palavra. Por quê? Abracadabra, né? Abracadabra seja criado, exista de acordo com o que eu falo. Dabar, como eu falo. Então, para algo existir, precisa ser dabar. É por isso que toda palavra denota uma existência. A consequência de falar é existir. Porque em hebraico é a mesma coisa. O verbo dabar, a coisa dabar, palavra e coisa está junto. Então não há dicotomia entre falar e existir. Por isso que é possível dizer abracadabra. Então, exista como eu falo. Então, Ushmartem dabar hazeh, que dabar é essa? Essa aqui, hazeh. Então, dabar é coisa ou palavra. Então, eles devem guardar essa palavra, essa coisa, né? Lehok, lecha. Então, para eles para ti, é um hok, é um decreto, é mais do que um mandamento, né? Você tem assim mishpatim, que são os mandamentos de justiça, de lógica, que todas as civilizações servem. Eu sempre digo que assim, independentemente de onde você esteja, matar não é legal, né? Roubar não é legal. Não tem isso. Não, aqui a gente, né? Nosso povo aqui, a gente gosta de roubar e ficar um roubando outro e todo mundo elogia. Não existe isso. É sempre ruim. Por quê? Porque tem a ver com justiça, né? Tem a ver com as coisas funcionarem de forma harmônica. Então, são as mishpatim, são essas justiças. Quando a gente fala de hok, eu sempre acho, se eu pegar um Sefer Sirá, por exemplo, você vai ver a palavra hakak, que é marcar com baixo relevo, ou seja, que é marcada, que é como você faz na madeira, sabe, na pedra. Você pensa assim, aquela imagem dos Aseret de Broto, dos 10 mandamentos, na pedra, gravados na pedra, hakak. Eu sempre penso essas palavras juntas, porque fazem parte da mesma raiz, hak. Então, lehok é um decreto marcado na pedra, assim como hakak é realmente fincar, né? Então, precisa guardar esse princípio, esse dabara, como para um hak mesmo, né? O levanecha, e para os teus filhos, ou seja, então a questão de peça é algo para ser passado de geração em geração. A mesa é muito didática, o ceder de peça, que ará, tudo ali é para ensinar para as gerações seguintes
tudo que aconteceu em Eretz Mitzrayim, tudo que aconteceu no Egito. Então, você passa para outra geração, por quê? Porque cada geração precisa ser como se tivesse saído do Egito. Né? Tá ali na história de Pensa, nos textos que nós vemos, cada geração precisa dizer assim, eu saí do Egito. E eu preciso sair do Egito, pela minha geração. Né? Então, os martem, pela vara da lechuk, lechau, levanecha, adolam. Para quando? Para sempre, né? Adolam. Então, e vocês devem guardar essa prática, esse dabar, um preceito eterno para ti e para os teus filhos. Então, tem que passar mesmo, né? as gerações. Você precisa entender, ouvir, entender e passar. Beitzá, esse ovo de galinha feliz, né? Que em relação ao cordeiro assado do templo, se come o ovo com a gema dura para representar o luto, para representar a perda do templo, para dizer assim, a gente tira, né? Como a gente faz? A gente tira um pouco da nossa alegria para lembrar o luto, né? Para ter esse momento de luto, por nós e pelos outros. Porque quando você vai pegar o vinho, por exemplo, você espirra ali, coloca o vinho no dedo e joga assim no pano branco, assim, na mesa, tá? Que é para representar os egípcios que morreram ali também. É um luto coletivo, nós perdemos eles também, de certa forma, né? Nós perdemos pessoas e nós perdemos o templo, então a história ela é cheia desses percalços, assim. Então isso é Beitzá, o ovo. Zeroa é um osso de cordeiro ou de galinha. Eu usava pescoço de galinha, e aí não é muito bonito, né? Então você amarra porque nem sempre você consegue algo limpo como essa da imagem. Então ninguém vai fazer nada com isso, ninguém vai comer isso. Então você enrola no papel alumínio, uma coisa assim, deixa ali, né? Simboliza o sacrifício de Pêssah, né? Daquele cordeiro. É uma representação visual. Ninguém vai comer isso, né? Não vai pegar nem nada. É claro que você pode fazer a substituição por algum vegetal vermelho, ou beterraba, deixa ali, aí não precisa embrulhar, deixa a beterraba ali bonitinha, ou batata doce. Então batata doce funciona muito bem também, olha. Mas lembra, pensar em vegetais vermelhos, assim, que tem essa cor, que denote, faça o pulo. As ervas amargas, então a gente viu Beitzá, Zeroa e agora Maror. O que é Maror? São as ervas amargas, né? Simboliza a amargura da escravidão no Egito. Usamos a cebolinha e o tal de salsão. Existe radicho também, é uma possibilidade. A alface romana também é uma possibilidade de Maror. Pode usar cebolinha, pode usar a salsão, talo mesmo de salsão, né? Esse é o Maror, que é a amargura da escravidão, do momento que Dat estava escondida. Vamos falar mais sobre isso com as parteiras. Mas esse exílio é o primeiro exílio mesmo, né, do povo de Israel. Você tem assim, uma família que vira um clã, que vira um povo, e como é que Shemot começa? Que ninguém mais lembrava do Yosef, ninguém mais lembrava de Yosef, porque quando Yosef vai para o Egito, ele é vendido pelos irmãos, e depois vai toda a Bnei Israel para o Egito, eles têm uma vida boa nisso, e depois não. Então há um corte cruel, né, ali, entre um livro e outro, mas ninguém mais lembrava de Yosef, então o povo de Israel estava sendo escravizado. Com o Maror, a gente faz esse sanduíche, né, porque o que diz a Torá? A Torá diz assim, ve'achlu, quem estudou katal, que é a primeira forma verbal, vai lembrar, katlu é a mesma coisa aqui, katlu, achlu. Então, eles fizeram o quê? Aqui no caso, eles comeram, né? Ahal, comer. Então, ve'achlu, eles comeram. Se comeram alguma coisa. Eles comeram bassar, eles comeram carne na noite da saída do Egito. Então, bassar
Balayla Hazé. Então, nessa noite da saída, Balayla Hazé, a gente fala muito isso em Pessa por conta das 4 perguntas. Halayla Hazé, Halayla Hazé. Então, Balayla Hazé, nesta noite, Ve'arlu etabassar. Eles comeram a carne. Tseli Esh, ela era assada. Assada como? Ela era assada ao fogo. Esh, fogo. Esh. Né? Então, eles comeram a carne assada de fogo. O matzot, com matzot al merorim. Matzot al merorim. Então, qual era o cardápio? Era basar tseleesh, uma carne assada ao fogo, e matzot al maror. E matzot, esses pães não levedados, né, do Egito, da saída do Egito, eles comeram. Matzot é o plural de matzá, então eles comeram matzá com maror. E o hulu, eles comeram ha'alar, o verbo comer. É um sanduíche de matzá com maror dentro, né? E mais a basara betzeli esh, a carne assada ao fogo. Então, e à noite comeram carne assada ao fogo, comeram com matzá e ervas amargas. Tá? Na Torá, Shemot. Carpaz. Carpaz é um vegetal fresco, é algo com, né, com esse frescor na boca que você pode pensar no coentro, você pode pensar na cebolinha não, na salsinha, né? E pode ser batata, muito comum usar batata, né? As pessoas hoje acham estranho comer um pouco de ervas assim, folhas, então faz a batata com água e sal. Você mergulha na água e sal e come, pode ser uma batata, sem problema nenhum. Por que isso? Representa uma renovação, essa água com sal, assim, sabe, bem temperada, né? E o frescor da salsinha, do cheiro verde, coisa assim, é muito bom. Pode misturar os dois também. Lembra, isso daqui não é o jantar em si. Você vai comer muito bem depois, você vai ter o churran na mesa. Aqui é um momento muito típico da Kabbalah, porque você está ouvindo uma história, ou seja, você tem uma experiência binar, né? Você sai ali aprendendo as coisas, Da'at, você tem esse insight de Hokmah, e ao mesmo tempo você está fazendo algo com o seu corpo, né? Então é uma reunião do seu intelecto, do espírito e também do corpo. Então fica tudo junto aqui, tudo. Quando você come aquilo e pensando, por exemplo, aqui é uma esperança, uma renovação, né? Um frescor na boca. Quando você come carpaz, e aí você está sentindo aquilo na boca, você entendeu a mensagem e você tem uma experiência completa aqui. Então não é ainda para jantar. Isso daqui é um ritual cabalista. Eu posso substituir no carpaz. Não é substituição, são possibilidades mesmo. É diferente quando a gente substitui carne por vegetal, por exemplo. Então, a cebola roxa, que é mais doce, né? É algo assim que deu um frescor, que deu uma esperança. Sabe quando você come uma comida que tem limão, que tem erva, que você... né? Que verão, que lugar, que coisa boa. Carapaz sempre demanda uma conversa maior, porque carapaz, quem come carapaz é curado. Quem come carapaz é curado. Como assim? Bom, carapaz, vamos para a gemátria dela, né? O que é gemátria? Gemátria é o estudo cabalístico do peso de cada palavra. Em hebraico, nós não temos números e letras. As letras já são em si, carregam em si a informação que a gente pode chamar de numérica, porque alfanumérico é uma ideia grega, né? Então, assim, antes disso, as próprias letras já carregavam o seu próprio peso. Então, a letra hebraica, ela tem a sua representação visual, a sua tipografia, ela tem o seu desenho, né? Ela tem a sua imagem, ela tem o seu sentido, porque, por exemplo, quando eu falo Aleph, eu estou falando de Akadosh Baruch Hu, né? Estou falando de Hashem. Quando eu falo Bet, eu estou falando da casa, do chão da casa. E por aí vai. E também tem o quê? A gemátria.
Então, existe uma representação visual, existe um sentido e existe a gemátria, existe o peso. Cada letra hebraica tem isso. É por isso que uma palavra em hebraico ela pode ter o mesmo peso de uma outra palavra e a gente vai ver a conexão entre as duas. Na palavra carpaz, nós temos kaf primeiro, então Aleph, Bet, Gimel, Dal, He, Vav, Zay, He, Tet, Yod, que é 10, e depois Kaf, que é 20. Kaf, 20, Resh, que é a segunda letra, 200, Pe, que é a terceira letra, 80, e Samer, que é a última letra, 60. Então 20 mais 200 mais 80 mais 60, chegamos em 360. Ora, nós sabemos que palavra é 360, né? Quando pensamos em 360, pensamos em Mem, Rei, Shin, e aí o nome de Deus com Yod e He, que é Yah. Então, vamos lá de novo. A gemátria de Carpaz é a gemátria de Mem, Rei e Shin e Yod, Rei. Yod, Rei, um nome muito antigo para Hashem, e Mem, Rei, Shin é um dos 72 nomes de Hashem. Então você tem assim, você tem uma sequência de números, que são palavras que vão falar o nome de Deus, desde uma letra, que é o Aleph, até, por exemplo, os 72 nomes divinos. Um deles é Mem, Rei, Shin. Mem, Rei, Shin. Mas o que isso tem a ver? Por que se diz que quem come carpaz é curado? Porque Mem, Rei, Shin é exatamente o nome para cura. Um dos nomes de Akadosh Baruch Hu para cura. Cura do quê? Cura do corpo e cura da alma. Para quem? Para você mesmo ou para outra pessoa. Eu posso usar Mem, Rei, Shin para pedir pela cura de outra pessoa. Eu posso usar Mem, Rei, Shin para mim mesmo. Como é que eu uso isso? Como é que eu faço isso? Bom, você tem diversas técnicas. A mais simples, a mais direta é você percorrer as letras com os olhos. Posso percorrer também com o dedo, claro, mas eu preciso visualizar esse nome divino. É por isso que nessa imagem é exatamente como a gente precisa pensar. As letras, elas são vazadas. Imagina uma parede, né? E aí você começa a quebrar, a vazar essa parede e a luz passa. Lembra Leonard Cohen? There is a crack in everything, that's how the light gets in. Então, há um crack em tudo, há uma fresta em tudo. E é assim que a luz passa. Mas como é que a luz vai passar? Como é que a Olam, né? A Or, essa luz que vem ali na Yitzhak, na árvore da vida, como é que essa luz passa? Ela passa no formato das letras. Aí que tá. É por isso que o formato da letra é importante. Porque cada letra vai vazar a Or, Olam, essa luz eterna, vai vazá-la de uma forma diferente. O Mem vai vazar de um jeito, o Rei vai vazar de outro, e o Shin, por sua vez, em uma terceira forma. Então, vou percorrendo Mem, Rei, Shin. É a cura do corpo e da alma, para você e para os outros. Eu posso escrever, eu posso mentalizar esse nome, né? Eu posso deixá-lo impresso nos lugares, eu olho, eu vivo. O que é Mem, Rei, Shin, né? Meolam hu shemecha, meolam hu shemecha, meolam hu shemecha. Então, shemecha, o teu nome, ele é o que? Ele é eterno. O teu nome é eterno. Então, é o nome de Hashem que traz essa cura, né? O que é esse Mem, Rei, Shin? Bom, é proteção contra a fadiga crônica, contra a deficiência deficiência funcional, doenças físicas, dores físicas e emocionais. Gente, o quanto dor nas costas, por exemplo, está relacionado a processos emocionais, a processos psicológicos, né? Cada vez mais a gente vai ouvindo isso, vai vendo, né? Na prática clínica você vai ouvir os relatos. Então, Mem, Rei, Shin encoraja a purificação, cura transtorno de personalidade borderline também, né? Tão importante Mem, Rei, Shin. Pode ser usado como um pedido para a cura de alguém.
garante a saída do Egito. Essa é a relação. Mem Reshin é um dos nomes. Lembra, Moshe Rabbeinu, na hora de sair do Egito, ele vai usar a configuração dos 72 nomes, né? A Mem Reshin é a saída mesmo, é deixar as coisas do Egito para trás e viver essa nova experiência indo para Canaã. Andando, cantando, dançando com o Miriam, né? Dançando ali com todas as mulheres que vêm junto com o Miriam, essa imagem da saída do Egito, sabe? Dor nas costas, fadiga crônica, dores físicas ficam e você consegue dançar, você consegue se deslogar de Eretz Mizraim, que é essa terra da estreitidão. Mizraim é o estreito, o nome Mizraim é esse, né? Em inglês tem a expressão dire straits. Straits são os estreitos, porque é quando Amaleque vai fazer o ataque contra os Bnei Israel, ele ataca no estreito, é quando está todo mundo ali preso entre as pedras, é no estreito que Amaleque ataca primeiro as crianças, os idosos e mulheres, o batalhão ali, né? De qualquer forma, proteção contra a fadiga crônica, deficiência funcional, doenças físicas, dores físicas e emocionais, encoraja a purificação, cura o transtorno de personalidade borderline, pode ser usado como pedido para a cura de alguém, é a garantia da saída do Egito. Meolam Hushemeha, teu nome é eterno. E como é que a gente faz? Vamos fazer essa reza da cura, então, né? Uma reza que é uma braha, é uma bênção. Mi Sheberah, Avotenu, Veimotenu. Toda brahá começa com Mi Sheberah, aquele que abençoou, porque é brahá, Sheberah, aquele que abençoou quem? Avotenu, Veimotenu. Então, aquele que abençoou os nossos antepassados, ou seja, os nossos pais e as nossas mães. Claro que eu sempre trago uma braha que é inclusiva. Você vai ouvir, na maior parte das vezes, as pessoas dizerem Mi Sheberah, Avotenu, Abraham, Isaac e Yaakov. Não vai dizer Mi Sheberah, Avotenu, Veimotenu. Então, é geralmente assim, aquele que abençoou os pais, Abraão, Isaac e Jacó, não custa nada fazer uma bênção, inclusive, que englobe mais, né? que traga mais poder, mais kavaná, mais kavod. Porque se eu trago a kavod, esse respeito à glória dos pais, por que eu não posso trazer a glória das mães também para fazer algo melhor? Então, Mi Sheberah, Avotenu, Veimotenu, aquele que abençoou os nossos antepassados, os nossos pais e as nossas mães. Quem são os pais? Avraham, Yitzhak e Yaakov. E quem são as mães? Sara, Rivka, Rachel e Lea. Lembra que na Kabbalah, costumeiramente, sempre Rachel pede licença para Lea e vem primeiro na ordem. Então, não é apenas uma ordem cronológica. Avraham é pai de Yitzhak, né? E Yitzhak é pai de Yaakov. Sara é a primeira mãe, depois Rivka, depois quem? Depois Lea. Mas não, na Kabbalah, para as forças, né, tomarem a sua ordem, Rachel vem antes de Lea. Então, aquele que abençoou os nossos antepassados, o grupo dos pais, o grupo das mães, Hu Yevare et Racholim. Hu, ele mesmo, aquele que abençoou, e Yevare agora vai abençoar et Racholim, aquele que está doente, os doentes. E agora você diz o nome da pessoa: fulana, filha de fulano, fulano, filho de fulana. Sempre assim. Hu Yevare et Racholim, aí você diz o nome da pessoa. Refuah Shelma, Refuah Shelema, Mina Shamayim. É uma cura completa. Shelma, completa. É uma Refuah Shelema, uma cura completa. De onde? Vinda, emanada dos céus. Mina Shamayim. Refuata Nefesh ou Refuata Guf. Refuata Nefesh é a cura da alma. O Refuata Guf também é a cura do corpo. Guf é corpo. Nefesh é a alma. Então, Mi Sheberah, Avotenu, Veimotenu, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Sara, Rivka, Rachel e Lea. Hu Yevareh et Hacholim, Yar Yar Yar, o nome da pessoa, Refuah Shelema, Min HaShamayim, Refuat Nefesh, U Refuat Guf.
aquele que abençoou nossos pais e mães, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Ariv, Carachel e Lea, aquele que abençoa os enfermos, diga o nome da pessoa, cura completa emanada dos céus, cura da alma e cura do corpo. Isso tudo tem a ver com Mem Hemshin, que é um dos nomes de Akadosh Baruch Hu para cura. Isso tem a ver com Maror, com carpaz. Por quê? Quem come carpaz está comendo Mem, Rei e Shin. Carpaz é esse vegetal fresco que você molha na água com sal, come. Pode ser batata também, já expliquei. Quem come carpaz esse ano, traz para si cura de Mem Reishi. Mishederá. Haroset, maravilha, minha parte favorita. Significa a argila que se fazia ali, né, no Egito. Um dos trabalhos dos hebreus era fazer tijolos. Então é uma massa que você prepara com vinho, com frutas secas, com frutas frescas também, mel e especiarias. Então você mistura, faz assim uma massa úmida, claro, e come. É muito doce, geralmente, é muito bom, muito bom. E por que tem maçã? Porque quando as mulheres, né, elas iam ter filhos, estava proibido, né? Tem que matar as crianças. É a ordem do faraó. E elas vão se esconder no pomar. Elas vão ter o filho, cuidar primeiro dia dos filhos no pomar, para não ouvirem o choro. O faraó, ele chama as parteiras, a gente sabe o nome delas, tudo. Chama Yocheved, Miriam, e pergunta assim: cadê as crianças que vocês estão ajudando a vir ao mundo? Porque os homens precisam morrer. E ela diz assim: não dá. As hebreias, elas são hayot. Olha só, elas são hayot, elas são os animais do campo. E o que significa isso? Elas são animais do campo. Significa que quando a parteira chega, a mulher já teve filho, já foi embora, ninguém sabe. As parteiras protegeram essas israelitas. E elas têm assim, um grande kavod. Tanto que a Torá diz que elas ganhavam baita. Elas ganharam que casa, no sentido assim, elas ganharam uma linha, né? Elas não se perdeu a árvore genealógica delas, a casa delas não se perdeu. Mas Hayot, eu prefiro traduzir, bom, claro, é animais do campo, a gente não tem dúvida. Assim, elas dão a luz sozinhas, né? Como os animais do campo. Mas eu acho que é força da natureza, sabe? Hayot é plural de Hayá, de vida. Lembra das Hayot lá da Merkabah? Sabe, essas Hayot? Hayot, assim, é o alto grau da frente de Akadosh Baruch Hu. Na frente do trono você tem as Hayot ali, né? Dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, assim, na Kabbalah, imagina. Hayot são forças da natureza mesmo, sabe? São vidas, são emanações de vida, são provas de vida, são forças da natureza. Hazeret, alface romana, alface americana, alface. Mais uma erva amarga, ela vai entrar no corê. O corê é o sanduíche de matzá e maror, já expliquei, né? Então, matzá, maror, matzá. Faz o sanduíche, come. Dá para confundir essas ervas? Dá para confundir, sim. A cebolinha, por exemplo, você vai mergulhar no haroset. Salsinha na água com sal. Pode ser batata, pode ser cebola. A cebolinha pode ser substituída por... Bom, salsinha é muito fácil. Salsinha não, cebolinha é muito fácil de encontrar, né? Então, e aqui embaixo, a alface romana, a alface americana, uma alface que é crocante, tá? É usada no maror, quando a gente vai fazer hazeret. E aí a gente termina a querá, né? Esse prato com todos esses elementos. Aí você tem a imagem de uma querá.
Mas falando um pouco da Agadá, vamos falar um pouco da Agadá. A Agadá de Pêssar, a história de Pêssar que é contada ali, você tem os filhos, né? O filho que é Tam, que ele não entende, né? O outro que entende, mas esquece, enfim. Você tem as perguntas, as 4 perguntas, você tem tanta coisa, você tem Bivhilo, quando a Kiara vem, porque não dá para colocar tudo em uma aula, mas quando a Kiara vem, a gente canta Bivhilo. Bivhilo, ya, né? E passa a Kiara 3 vezes na cabeça de cada um. Então, alguém traz a Kiara, passa 3 vezes na cabeça de cada um, até ficar ao centro da mesa, né? Bivhilo, ya, no Misraim, né? É o pão da... Eu vou falar mais sobre Matzah. Matzah como Lechem Oni, como pão do sofrimento, pão pobre, né? Matzah, pão pobre. Quantas matzot eu preciso para o meu seder? Bom, eu preciso de 3 matzot. Então você tem assim um pano, matzot, pano, matzot, pano, matzot, pano. Elas ficam guardadinhas ali. Por quê? Porque são 3 grupos de judeus, né? Os Kohanim, os Levim e o Israel. Você chega... Em Belém não tem muito disso, mas assim, quando chega alguém de fora tem, né? Mas comunidades maiores, que as pessoas não se conhecem tanto, porque é muita gente, quando você chega, a pessoa te pergunta, você já passou pela segurança, naturalmente? E a pessoa te pergunta, Cohen, Levi e Israel. E você fica, como assim? Não, você sabe. Se você é Cohen, você sabe, o seu nome é Cohen. Se você é Levi, o seu nome é Levi. Você é Israel, eu sou Israel. Por quê? Porque durante a leitura da Torá, quem sobe primeiro é Levi, quem sobe primeiro é Israel. Ok. Deseata Shamayim. Quem sobe primeiro são os Kohanim, é um Cohen. Quem sobe em segundo é um Levi. Quem sobe em terceiro em diante, em todas as leituras da Torá no Shabat, é Israel. São as 3 medidas de farinha que Sara e Mano reservou para assar os 3 pães para os 3 anjos. Lembram? Avraham Avinu morava numa tenda e a tenda era aberta nos 4 cantos, exatamente para que todas as pessoas do mundo pudessem ir se aconselhar com Avraham Avinu. As pessoas vinham do Oriente, mais distante, do Ocidente, mais distante, do Norte, do Sul. Todas as nações vinham se aconselhar com Avraham Avinu. Ia ter uma consulta. Então, você lembra com Baba Sali, com Kaduri, né? As pessoas faziam aquela fila e iam encontrar Baba Sali para fazer uma consulta com Baba Sali, para pedir uma bracha, para pedir uma bênção, para pedir algum tipo de lucidez para alguma questão. Então as pessoas iam visitar Avraham Avinu, né? Tanto que no dia que Avraham Avinu fez a milá dele, a circuncisão, teve um sol assim sobrenatural e aí ninguém foi. Exatamente porque Avraham Avinu estava nos dias de dor, então ninguém foi. Estava um calor insuportável, então ninguém podia chegar na tenda e Avraham Avinu pôde descansar. Mas o fato é que 3 malachim, 3 anjos, vão visitar Avraham Avinu com Sara, a sua esposa. E é interessante porque quando nós falamos de malach, malach é o mensageiro, né? Qual é a diferença entre o Zohar, pode dizer, qual a diferença de um malach para outro malach, de um anjo para outro anjo? Porque eles são idênticos. A diferença de cada um é a sua missão. É a mensagem que cada um leva. E isso vai fazer a diferença de um anjo para o outro. Tanto que nessa história dos 3 anjos com Avraham Avinu, um vem e diz que Sodom vai ser destruído. Sodom vai ser destruído. Ele comunica, ele manda o recado. Sodom vai ser destruído. E aí o texto continua e só tem dois malachim. O melachim que vai falar sobre a gravidez de Sara. Então, por que ele sumiu? Bom, porque a missão dele era comunicar e destruir Sodom. Ele comunicou e foi embora. É isso que ele faz. Os outros precisavam ficar. Então, são as 3 medidas de farinha que Sara prepara um pão para cada, né? Então, matzah
matzah, nós temos as 3 matzot ali. Ah, mas a gente vai comer outros? Vai comer mais. Mas assim, na mesa são 3 matzot. Lo tohal chametz shivat yamim tohal matzot lechemoni. Então, lo tohal, ahal comer. Então, não é para comer. Não é para comer o quê? Chametz. O que é chametz? O que a gente faz antes de Pesach? Pega os livros, abre, vê se não tem ali qualquer farelo de pão, abre as gavetas, olha tudo, faz uma limpeza geral na casa, que assim, estou me preparando para Pesach. Estou jogando fora o que não precisa, está aqui mais. Eu estou saindo do Egito. E hametz é tudo que é fermentado. Então não pode ter cerveja na geladeira que é fermentado. Não pode. A gente come arroz, né? Mas os ashkenazim não comem arroz. Arroz fermenta, vira saquê, por exemplo. Saquê é uma bebida alcoólica fermentada de arroz. Então, arroz fermenta. Enfim, isso é uma discussão da Halahá. Não dá para fazer tudo isso agora. Mas você tira todo o hametz de casa. Então, a matzah é um pão sem fermento. É um pão sem hametz. Então, shivat yamim são 7 dias sem comer qualquer coisa que foi levedada. Qualquer coisa com levedado a gente não come por 7 dias, são os dias de Pesach. O que a gente come? A gente come muita matzah. Você passou um ano sem comer matzah. Quando você, primeira noite de Pesach, come matzah, aquela alegria. No 3º, 4º dia já vai ficando assim, matzah de novo. Aí você vai comer matzo ball soup, uma sopa com matzah ali. Ótimo. Então, Tohal matzot, como as matzot, lechem oni. Lechem oni é o pão pobre, é o pão do sofrimento, é o pão pobre. Kadesh é a santificação do dia, a santificação, né, do primeiro dia de Pesach. Vamos fazer um kiddush. Enchemos as taças com vinho, suco de uva integral. A gente vai tomar algumas taças de vinho, tá, no decorrer da noite. Essa é a primeira. Então, é ótimo, porque em Pesach você reclina, você não senta assim, você fica sempre assim, coisa jogado. Sabe, um rei, uma rainha no trono? Né? Não precisa ficar assim, fica como você quiser. Você fica ali reclinado, assim, significa assim que você está muito à vontade, sabe? E você não serve a sua taça, tá bom? Você não serve a sua primeira taça. Quem vai servir a sua primeira taça é alguém do seu lado. Então, simples, né? Quem estiver à minha esquerda ou à minha direita, organiza assim, vai servir o próximo, né? Você vai servir a taça de alguém e a pessoa vai se sentir um rei, uma rainha, e alguém vai encher a sua taça. Aí você vai ficar assim, olha, reclinado, alguém enchendo a sua taça de vinho. É uma felicidade. Isso, Pesach. A saudade Pesach. Todo mundo fica em pé nesse kiddush, tá? Geralmente a gente faz kiddush sentado na mesa. A mesa, você está à mesa, então você está sentado. Mas aqui não, todo mundo em pé para fazer kiddush. E é interessante porque o oficiante da casa geralmente faz a braha do Geffen, né? Todo Shabbat faz. Mas agora não. Eu acho interessante, o movimento Chabad tem incorporado isso. Até no Shabbat pedir para todo mundo fazer a braha junto, para todo mundo aprender a fazer essa braha. Porque se você cresce, sempre alguém fazendo para você, claro, você vai ouvindo aquilo, você aprende também, mas você precisa de outra oportunidade. Então, assim, durante o ano, uma pessoa recita para todos a mesa. Hoje, cada homem, mulher ou criança recita as palavras da bênção do vinho. Bore preagefen. Como é que é a braha do vinho? Vamos chegar na braha do vinho, mas a questão é que a gente está falando de Kadesh. Em Kadesh é a santificação, né? É a bênção de santificação nesse momento de Pesach, da Seudá. Lá em Shemot, que é o livro base para Pesach, nós vemos o que? Vayomer Hashem El Moshe. Então quem falou? Amar, falar. Quem falou? Hashem falou. Falou para quem? Falou para Moshe. Lech, vai, anda.
El Ha'am, vai até o povo, anda até o povo, vê Kidashtam. Então você vai abençoá-los, você vai fazer Kiddush neles, você vai santificá-los. Isso é Kadesh. Mas como é a nossa braha aqui, nossa bênção para o Geffen, para o vinho? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Mais uma vez, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Você olha a taça, tá? Você dá um sorriso para a taça, para tentar se ver ali no líquido do vinho. Urhatz, lavar as mãos. Uma bacia. Todo mundo... É possível que saia, lave a mão e volte, mas o melhor aqui é que existe uma bacia de água, né, com esse copo especial, que são duas, assim, e todo mundo lava a mão, enxuga a mão ali coletivamente, tá? Ajuda um o outro. Carpaz, eu falei que podia ser batata, né? Por isso que agora eu coloquei a imagem de uma batata. Não precisa ser só o vegetal. Carpaz, como um pedaço de batata mergulhado em água e sal. Não precisa ser só coentro, só cebolinha, pode ser uma batata também. Né? São coisas da terra. São coisas que dão na terra. Qual é a bênção para uma coisa que dá na terra? Pri Adamá. Vamos ler no início. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri Adamá. Aquele que criou Pri Adamá, o fruto da Adamá, o fruto da terra. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam borei pri ha-Adamá, a terra. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto da terra. Magid. Você pega a sua Agadá, disponível online, tá? Isso que todo mundo está segurando é uma Agadá. Agadá Shel Pesach, uma Agadá de Pesach. Magid é quando se conta, se narra essa epopeia da saída do Egito. 4 perguntas. Eu estou selecionando coisas da Agadá, sabe? Manishtanah, Halayla Hazeh, né? Então, em que difere essa noite de todas as outras noites? Manishtanah, Halayla Hazeh, Mikol Haleilot. Por que a noite de Pesach é diferente de todas as outras noites? 4 perguntas. Em todas as noites não mergulhamos alimentos sequer uma vez, porém nessa noite 2 vezes. Em todas as noites comemos hametz ou matzah, mas hoje apenas matzah. Por que eu não como hametz? Essas perguntas precisam ser respondidas. Por que a gente não come hametz? Porque não deu tempo do pão fermentado, do pão crescer. É um lechem, um pão pobre. Não cresceu. Em todas as noites comemos diversas verduras, porém nessa noite, maror. Por que a gente come maror? Porque o amargo. Em todas as noites comemos sentados ou reclinados, porém nessa noite todos nós reclinamos. Por quê? Porque eu saí do Egito. Eu reclino, eu fico sentado do jeito que eu quero. Não preciso ficar teso assim. Não. Eu relaxo. Manishtanah halayla hazeh mikol haleilot שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. דע בקנטה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. חמץ ומצה, הלילה הזה, כולו מצה. Pronto, terminou. Precisa mais ouvir minha voz cantando. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. Em que se difere esta noite de todas as outras? Em todas as noites comemos hametz ou matzah. Hoje apenas matzah. Pensamos nas nossas próprias 4 perguntas, talvez. O que é a terra prometida?
A terra prometida é uma terra permitida? O povo sai do Egito não apenas para sair do Egito da escravidão, mas para andar, cantar, dançar, chegar na terra prometida. Metaforicamente, nós temos nas nossas próprias vidas um lugar que queremos chegar. Não dá para ficar rodando e rodando e rodando um deserto e nunca chegar na terra prometida. Como é que chega? Qual é a terra prometida? Egito, Eretz Misraim, significa apertado. A gente está saindo de um aperto indo para a terra prometida, né? Quais são esses apertos? Cada um tem a sua história. Cada um está saindo de um Egito, né? Diferente. Demanda muita empatia do outro para entender o que cada um está passando. Mas também, antes de José falecer, ele faz um pedido muito sério. Não deixem os meus ossos no Egito. Quando a Kadosh Baruch Hu tirar vocês daqui, levem os meus ossos, não me deixem no Egito. E Moshe Rabbeinu faz isso, leva a ossada de Yosef, leva os restos mortais de Yosef para fora do Egito. Ou seja, ninguém esquece quem foi, sabe, que fez as coisas, quem veio antes, né? Quem nos ajudou nessa caminhada. Não pode esquecer. Não pode esquecer do quê? Daquilo que a gente recebeu. Mas o que é receber? Qual é a mensagem de Kabbalah? Kabbalah significa o quê? Recebeu. Moisés recebeu Torá me Sinai, passou para Yehoshua, que passou, e chegamos em 2023. Eu recebi de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, até chegar em Moshe Rabbeinu. Me Sinai, no Sinai. Que esquecer? O que significa isso? Pessoalmente falando. O que isso significa para mim? O que eu levo disso? O que eu recebo disso? O que foi que você recebeu nesses, né, quase uma hora? Magid, lavar as mãos com brahá, com bênção agora. Qual é a bênção aqui para a lavagem das mãos? Para fazer netilat yadayim. Como é que eu faço netilat yadayim? 3 vezes mão direita até o punho, 3 vezes mão esquerda até o punho. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vesivanu al netilat yadayim. Por que eu digo asher kideshanu b'mitzvotav vesivanu? Porque é um mandamento, é uma mitzvah. Quando é uma mitzvah, minha braha diz o quê? Asher kideshanu b'mitzvotav, que nos santificou com os seus mandamentos. Eu estou cumprindo uma mitzvah, então eu digo Asher kideshanu b'mitzvotav vesivanu al netilat yadayim, né? Ordenar-te quanto à lavagem das mãos. Motzi. Olha, aí é uma matzah shemurah. Matzah shemurah, diferente daquela que vende na caixinha azul, né? Que é creme cracker, que é durinha. Essa é menos, essa é diferente. Esse é um outro processo, muito bom mesmo. A mais comum, porque viaja, né? Porque viaja, então pode ser entrar no carregamento e tudo mais, é essa creme cracker. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. Hamotzi lechem min haaretz. Maror, tal de salvação para Maror. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al achilat maror. É uma mitzvah, está lá, que o povo comeu maror, que o povo comeu matzá com maror,
Então é uma mitzvah. Por isso que eu digo, Asher que deixando uma mitzvotav, tzivano, al achilat maror, né, que ordenou a comer maror. Korer, sanduíche de matzah com maror. Korer é sanduíche, né, de matzah e maror e matzah de novo. Shulchan Orech. Shulchan é a mesa, é um jantar festivo. Muitas coisas entram aqui, muitas coisas entram no jantar, no seder de Pesach. É agora que vai começar. O que você participou até aqui é uma cerimônia cabalística em que cada artefato, cada comida traz um significado maior para si. Você vai provando aquilo, aprendendo, ouvindo a história, fazendo as brachot, cantando a música, né, elevando a sua consciência. E agora começa o Shulchan Orech. Agora a gente já fez um ritual, passo a passo. Agora você está livre. Está livre para beber quanto você quiser, comer o quanto você quiser, conversar, se divertir, cantar mais se quiser cantar mais, conversar. Cada pessoa precisa trazer uma informação nova para o Seder. Cada pessoa precisa ensinar algo no Pesach. Bom, isso é uma frase que eu gosto. Como é que é? Viu um, fez um, ensinou um. Eu ouvi, eu aprendi, eu ensinei. Cada pessoa tem que fazer a sua pesquisa. Vou levar qual informação sobre Pesach para o Seder que eu fui convidado, ou para o Seder que eu faço. Todos precisam ensinar uma coisa nova, uma coisa interessante sobre Pesach. Você vive na era do conhecimento. Pesquise, traga, compartilhe e tenha um excelente Seder. Pesach está chegando, bate as portas. Vamos limpar as casas, vamos sair do Egito, vamos preparar essa viagem. Toda a Rabá, muitíssimo obrigado a todos e um Hag Pesach Sameach.